Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre MDF e madeira maciça. Pois bem, gente, o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto assim um pouco polêmico, um pouco teórico, um pouco prático, mas é importante que a gente aborde esse assunto. Existe um sentimento, existe uma preocupação, existe até mesmo uma ideia de que existe uma guerra, uma luta do bem contra o mal, ou seja, essa disputa entre um produto chamado MDF e um produto chamado madeira maciça. Na verdade, gente, a questão do MDF e da madeira maciça envolve algumas questões, como por exemplo uma questão cultural, uma questão de mercado, uma questão técnica, que a gente precisa mais ou menos passar limpo antes da gente começar a falar mais profundamente sobre outras coisas. O que acontece é o seguinte: houve um momento na história da produção industrial que foi necessário fazer peças maiores do que aquelas que a natureza nos fornecia. Então ia-se lá, cortava-se uma árvore e se fazia uma determinada maneira. Mas era preciso fazer, por exemplo, um pedaço de um móvel que tinha 60, 70 centímetros de largura, e as árvores já não comportavam mais. Eu vou dar um exemplo. Esta aqui é uma cadeira, nós até fizemos um programa sobre ela, chamada cadeira Milium, que foi produzida a partir dos anos 20 por uma empresa chamada Móveis Simo, de Rio Negrinho, Santa Catarina. O importante dessa cadeira é que ela foi o primeiro móvel a ser fabricado em série utilizando o compensado, ou seja, lâminas de madeira. Compensado é uma coisa que tem 5.000 anos. Nós conhecemos espécies, pedaços de compensado lá de 3.000 anos no Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Então, essa cadeira tem uma característica muito interessante. Eu já falei dela mais detalhadamente em outros programas, mas o que eu queria falar é o seguinte: ela tem esse desenho aqui, essa parte anatômica. Hoje, por exemplo, a gente largaria numa CNC aí, numa Halter, e a máquina faria esse desenho aqui. Só que nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, enfim, era preciso que nós tivéssemos, em primeiro lugar, uma chapa de madeira, um pedaço de madeira serrado dessa largura, ou dessa largura, que não era fácil. Em segundo lugar, era preciso que uma pessoa, um marceneiro, um artesão, pegasse um formão e fizesse esse desenho, que é essa parte anatômica da cadeira, e fizesse também essa curvatura aqui. Isso é possível de se fazer numa peça, duas peças, mas não uma produção seriada. Aí então entra em cena as chapas, ou as placas. Como eu falei antes, o compensado é uma coisa muito antiga. Ela vem 3.000 anos antes de Cristo, depois século XIV, século XVI, na Renascença, ali na Europa, voltou a história do compensado. No Brasil, o compensado entrou aí tipo anos 40, quando aqui no sul do Brasil tinha-se muito aquela árvore, a araucária, que dá o pinhão, o pinheiro, e começou a se produzir o compensado. Nós temos então basicamente dois tipos de compensado. O compensado naval, que é esse compensado assim, que são lâminas num sentido, no outro sentido, que formam o compensado. E o segundo compensado é esse aqui, que é o compensado sarrafiado, que o miolo dele é formado por sarrafinhos revestido por lâminas. Esse material compensado, ele facilitou a fabricação do móvel. Logo depois do compensado, eu citei antes o Simo, em meados dos anos 60, mais precisamente em 1964, o pessoal dessa empresa
mandou uma equipe na Alemanha para comprar tecnologia e comprar o maquinário para a fabricação de um outro produto que eles pretendiam começar a produzir no Brasil, que era o chamado aglomerado. Aconteceu que em março de 1964, no final do mês, aconteceu aquele golpe militar no Brasil e a equipe que estava lá não fechou o negócio porque a situação não se sabia exatamente o que poderia acontecer e a equipe voltou para o Brasil. Algum tempo depois, algumas pessoas dessa equipe foram contratadas por uma empresa chamada Placas Paraná e eles foram então produzir o primeiro aglomerado no Brasil e gerou a partir da Placas Paraná uma marca chamada Modulados Vogue, que era o xodó dos anos 70. Todo mundo queria ter um modulado Vogue. Na verdade, gente, o aglomerado não deu muito certo. E surgiu, a partir do aglomerado, surgiu um outro produto chamado MDF. O MDF hoje, ele mudou a história da marcenaria no mundo. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas para um pouquinho, quem fabrica móveis de MDF não é marceneiro. Marceneiro é quem usa a madeira maciça. Na verdade, gente, isso é uma questão cultural. Por que é cultural? Porque hoje, por exemplo, a vida que nós temos, muitas pessoas saem de casa às 7 horas da manhã, tomam seu café e vão embora, vão para o seu trabalho, voltam às 7 da noite. Chegam em casa, tem 2 ou 3 horas ali, né, para, enfim, ler um livro, ler um filme, ver uma televisão, etc, 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 e depois vão dormir de novo. Então essas pessoas não vão tirar 2, 3 horas do seu dia para pegar uma cera e passar nos seus móveis de madeira. Isso vai sobrar para o fim de semana. Então as pessoas vão gastar o seu fim de semana para passar uma cera, fazer um lustre, fazer uma manutenção no seu móvel de madeira. Certo? Nem sempre. Então, isso é cultural. Essa geração, hoje, geração dos 30 anos, dos 40 anos, é uma geração que está trabalhando na praticidade. Então, um rack de televisão, um roupeiro, móveis de cozinha feitos de MDF, é muito mais fácil a sua manutenção. Passa-se um pano, o móvel está novo. Então, essa é uma questão cultural. O MDF hoje existe o MDF comum, existe um outro MDF chamado Ultra, que é um MDF um pouquinho mais resistente à umidade, e existe ainda um outro MDF que não é produzido no Brasil, pelo menos eu saiba, chamado Valchromat, que é produzido em Portugal e que vem na cor total. Ele é todo uma chapa toda da mesma cor. Pode fazer desenhos, rebaixos, enfim, que ele mantém a mesma cor. Então, a questão cultural que eu estou colocando é essa. As pessoas querem coisas mais práticas. Ah, mas não dá para comparar, você não pode fazer um pé cabriolé, por exemplo, no móvel de MDF. Aí um amigo meu disse, não, mas eu colo 3 quadros de MDF e faço corte. Não é isso, gente. Não serve. O móvel de MDF é um design de um tipo, o móvel de madeira maciça é outro design. Ou seja, nós não vamos fazer móveis de MDF com pé cabriolé, não é para isso. Vai ter ali um pé de metal, uma saia fechando e pronto. Esse é o design do móvel de MDF. O que está dentro dessa cadeia do móvel de MDF? Nós temos, primeiro, a produção da muda, seja de eucalipto, seja de pinos. O plantio dessa muda lá no reflorestamento. As pessoas que trabalham nesse reflorestamento. A colheita dessa madeira, o transporte dessa madeira, a chegada dessa madeira até a fábrica do MDF. Nessa cadeia produtiva existem milhares de empregos. A partir dali, sai a chapa de MDF que vai para a loja, vai ser vendida. Essa venda vai gerar empregos naquela loja. Aí o marceneiro da esquina vai lá e compra a chapa, traz para a sua oficina, corta e produz um móvel. Hoje, por exemplo, já existe uma coisa chamada indústria do plano de corte. Ou seja, o marceneiro, ou seja, aquela pessoa que produz o móvel de MDF, não precisa mais ter oficina. Ele pode ter algumas máquinas portáteis e uma Kombi. Uma vez até nós estávamos num curso, num encontro,
E eu disse, não, então tem um marceneiro pobre que tem uma Kombi, o marceneiro mais rico tem uma van. E aí tinha uma moça que disse, meu pai não é pobre, mas ele tem uma Kombi. Então, na verdade, esse é o sentimento. A pessoa tem um veículo, tem máquinas portáteis. Ele vai com o seu plano de corte na loja e diz, eu quero essas peças. A loja entrega aquelas peças já laminadas, seus topos, e a pessoa leva, né, no seu veículo até a casa do cliente, e lá mesmo o cliente faz os furos, alguns furos para montagem, outros para as dobradiças, para as portas, etc. E está pronto o móvel. Então, o marceneiro que trabalha com esse tipo de material aqui, ele não precisa nem ter oficina. Aí nós vamos para o outro lado. Então nós temos, antes de passar para o outro lado, nós vamos ver o compensado, o aglomerado, o MDF e outras placas, como o USB, mas é o que a gente não usa em imobiliário. Então, a partir disso, a gente tem que entender que existe um mercado enorme, existe vagas de emprego, existe pessoas ocupadas fazendo isso. A discussão é a seguinte, mas eu não quero nada de placas, eu não quero de aglomerado, eu não quero MDF, eu não quero compensado, eu quero madeira maciça. Então a gente tem que entender de que o marceneiro de madeira maciça, ele vai precisar ter, primeiro, uma oficina. Segundo, dentro da sua oficina, um parque de máquinas, que vão ser uma desempenadeira, uma desengrossadeira, uma serra circular, uma tupia, uma lixadeira de cinta, e por aí vai. Se ele fabricar muitos móveis ou esquadrias, ele vai ter que ter um furadeiro de corrente, ele vai ter que ter meia esquadria, ele vai ter que ter ferramentas portáteis, ou seja, esse marceneiro da madeira maciça, ele tem um parque de máquinas, ele tem um investimento que precisa render. Então, a gente, dentro dessa expressão marcenaria fina, a gente acabou gerando um conceito que, na verdade, é a mesma prática que nós tínhamos na fabricação de móveis dos anos 60. É o uso da madeira, são as técnicas de marcenaria, são as especializações dentro da marcenaria. Então nem precisávamos ter essa expressão. Essa expressão foi cunhada para que a gente pudesse dividir o artesão que vai trabalhar com madeira maciça daquele que fabrica móveis em chapas de MDF. Então essa diferenciação impõe a seguinte questão. Quando a gente optar por um móvel de madeira maciça, a gente tem que entender que nós vamos pagar mais caro. Por quê? Porque tem o parque de máquinas, que eu citei, tem o trabalho do artesão, tem o custo da madeira, por exemplo, isso aqui é um pedaço de cedro. Evidentemente que uma madeira de cedro, se nós formos comparar um metro cúbico, custa infinitamente mais do que um compensado, do que um MDF ou do que um aglomerado. Ah, não fabrico mais aglomerado. Sim, se fabrica. Vou mudar o nome para MDP. O aglomerado não deu muito certo, vamos mudar o nome então para ele dar certo. Então a gente tem que entender esses aspectos todos que envolvem a produção do mobiliário no Brasil. Não existe uma guerra, não existe uma disputa, não existe o certo, nem existe o errado. Existe uma questão cultural e existe um mercado. E esse mercado, gente, movimenta milhões e milhões de divisas, milhões e milhões de empregos no mundo inteiro. Hoje nós temos países como a China, Estados Unidos, a Alemanha, a Turquia, que são grandes fabricantes de chapas de MDF. O Brasil é o 8º fabricante no mundo desse tipo de produto. Então é uma coisa respeitável, nós temos que entender esse relacionamento e fazer a nossa opção. A nossa opção aqui da madeira-prima é móvel de madeira maciça. E mais do que isso, é móvel de madeira maciça com utilização, inclusive, de madeiras reaproveitadas, ou que a gente chama de madeiras revisitadas, que é um assunto que nós vamos tratar muito a partir de agora. Então, deixe lá o seu like, inscreva-se aqui no canal. Nós também estamos em outras mídias, como Instagram, como Facebook. Dê uma chegadinha lá, converse com a gente. Em breve nós vamos estar disponibilizando o WhatsApp para você fazer contato com a gente aqui. Mas antes de tudo e antes de encerrar, preserve seu móvel de madeira. O futuro será
mais verde.